Hoje a gente vai conversar aqui sobre a guarda compartilhada. Então, a decisão de quem fica com os filhos, né, no processo de divórcio é uma decisão delicada e complexa, né, Fabrício? Porque tem que se pensar que o interesse é o que for melhor para o menor. Por menor, é. Então, o juiz tem essa responsabilidade aí de decidir o que é melhor para a criança. A gente tem agora, desde 2008, uma lei que trata especificamente da guarda compartilhada e traz a guarda compartilhada como uma regra geral, que antigamente a gente tinha como regra geral a guarda unilateral, Unilateral. né? Ou geralmente ficava com a mãe, né? Eventualmente com o pai, mas se havia esse costume, esse hábito de que a criança ficasse com um dos pais. Agora não, agora a partir desde 2008, então a gente tem essa legislação priorizando então a guarda compartilhada como regra geral. Mas ainda é vigente o sistema de guarda também unilateral. Então são os dois tipos de guarda que a gente tem no Brasil atualmente, a guarda compartilhada e a guarda Unilateral. unilateral. Em que consiste, né, a guarda unilateral? A guarda unilateral, a criança vai ficar com um dos cônjuges e ele fica com aquela responsabilidade de educação, de criação, e o outro, né, tem aquele direito de conviver, de visitar, enfim, mas a responsabilidade sobre a vida do menor Fica com fica um com um dos deles, pais. Uhum. né? Atentando que no inciso terceiro da lei, essa, né, a guarda, ela unilateral, ela vai obrigar, mesmo no caso de ser aplicada a unilateral, ela vai obrigar o pai ou a mãe, que não tem ali, não ficar com a guarda, a supervisionar os interesses dos filhos. Então, mesmo com o advento, então, dessa lei da guarda compartilhada, mesmo que seja aplicada a guarda unilateral, então dá essa obrigação de que ele fique mais próximo do filho. De qualquer forma, acho que já antes disso, quando já se aplicava como regra unilateral, de certa forma era já meio obrigação do pai que não ficava com a guarda ter essa fiscalização, digamos assim, né? De como está sendo elaborado. Mas claro que daí a lei traz isso expressamente para deixar claro que ele tem esse direito, né? De fiscalizar, digamos assim. O inciso, inclusive, eu trouxe que ele obriga o pai ou a mãe. Então, ele dá mais aquele ar de responsabilidade, Sim, não. Né? sim, isso é uma só de É direito. uma obrigação, não é um direito que eu exerço, não, é uma obrigação. Tenho que necessariamente supervisionar os interesses, né? Eu acho que é para não ficar uma responsabilidade só para um, que antigamente acontecia muito isso. E o outro meio que lavava as mãos, né? Contra, eu não tenho responsabilidade, eu tenho poder familiar, eu não sou. Então, tá igual. E aí meio que divide também essa responsabilidade, porque ainda que fique mais sob a responsabilidade de um, o outro também tem o seu grau de responsabilidade nessa questão. Ela, apesar que essa questão é realmente muito delicada, porque às vezes as pessoas não têm, por mais que eu acho que o debate em cima da guarda compartilhada ele ainda é muito necessário, porque ainda existe, eu acho que por costume, por até um certo preconceito que os homens têm em relação ao exercício da paternidade, do que é a paternidade, né? Então ainda é bem complexo, por mais que a gente, então eu acho que quanto mais a gente falar, é melhor mesmo para que haja um entendimento do que é realmente o compartilhar. Bom, quando é que a gente vai aplicar essa guarda unilateral agora, né? Quando um dos genitores ele se manifesta de forma clara que ele não quer exercer a guarda. Eu tenho, então, como regra a compartilhada, mas se um deles diz eu não quero, não tenho condições, eu não posso, eu não quero, então fica a guarda unilateral. Quando o magistrado constata que eles não têm condições, né,
Ele não está apto para exercer a guarda. Então, não tem como. Então, é aquilo, é a regra, mas como tudo, né, tem Sim. exceções que. E também existe o É, caso. até porque não é uma questão matemática, né? Não é uma Sim, questão, assim, não. vai muito do caso a caso, das situações, e assim como tem gente que vai ter maturidade para lidar com isso, vai ter gente que não tem. Então, realmente vai depender muito do análise ali do caso e das pessoas envolvidas. Sim, e também tem a possibilidade da guarda ser exercida por a família extensa, ou seja, avós, tios, né? Quando não há possibilidade do exercício da guarda pelos genitores de um pai, de um avô, né? Do pai de um dos genitores ou de um tio querer exercer a Uhum. guarda. Isso pode ocorrer, né? No caso, às vezes, de morte ou também da incapacidade, né? Claro que sempre o juiz é quem vai Definir. definir, decidir e ver o que é melhor para o menor, né? Bom, a guarda compartilhada, então, é responsabilidade pela criação e educação de ambos, né? Então, eles decidem tudo em conjunto. Então, isso é o que deve ser, né? Tudo decidido em conjunto, desde da questão da educação, da saúde, levar ao médico, para as questões mais práticas, a escola. De certa forma, como seria se eles estivessem juntos ainda, né? Que geralmente essa é uma decisão conjunta, ainda que um propõe e o outro aceite, de certa forma os dois estão concordando, né? Porque esse modelo de guarda, ela prioriza a manutenção do vínculo afetivo, né? Porque a partir do momento que o casal se separa e o filho vai morar com a mãe, e aí o pai vai ver a cada 15 dias, ou, né, o vínculo de afeto ele vai ficando desestabilizado, a criança vai sentindo, né, a falta do pai ou da mãe, enfim. Né? Então vem para dar uma estabilidade para a criança maior, porque a criança não sofra tantos impactos dessa separação, né? Porque não existe ex-filho, né? Isso é uma coisa que se diz Uhum. e é a maior verdade, não existe um ex-filho, né? Sim. Um ex-marido, uma ex-mulher, mas um ex-filho não tem, então. E querendo ou não, há um afastamento, já há um afastamento, porque perde aquela convivência, gente que tem filho, né? Aquela convivência do dia a Diário, claro. dia, né? De acordar, na hora de dormir. É, mas é diferente. Para criança, mais ainda, né? Se pra gente que já não tem ali o suporte, né? O apoio da outra pessoa ali, ainda para criança também desestabiliza total, né? Então aí eu trouxe um pouco dos benefícios da guarda compartilhada, questões menos jurídicas, Sim. que melhora a saúde emocional da criança, guarda compartilhada, porque ele convive com os dois, né? Então ele não fica com aquela carência de um ou de outro. Fortalece o vínculo, que é aquilo que é o pai ou a mãe, enfim, está mais presente no dia a dia da criança. E isso depende de como eles vão estabelecer a convivência. Eu vou levar na escola, tu vai buscar, enfim, né? Nas atividades também extras da criança. Então, fortalece o vínculo familiar, a responsabilidade também compartilhada, ela alivia aquele que fica Sim. com a criança, que geralmente é a mãe, né? Mas existem casos de que de que são os pais, né? E E até os casos em que são os pais é interessante porque a gente tem, até a gente, mulher, fica diferente tu ver, assim, é admirável tu ver que tem pessoas que têm esse comprometimento, assim, né? Sim, se E tu vê dedicam, o né? pai, assim, principalmente ele até já faleceu, que ficou com os filhos, enfim, que eu presenciei e tal.
a dificuldade dele em relação à filha, menina, né, que enfrenta os desafios, mas eu acho isso muito interessante, porque há ainda no Brasil um preconceito muito grande, né, que o pai não... Eu acho que o meu pai nunca trocou uma fralda minha, eu não tenho essa... Embora fosse um pai presente, tudo tem questões que eram muito da mãe, né? Eu até vejo que vem se mudando um pouco isso, assim. Eu já vejo que os pais já têm participado mais, eu Sim, participei bastante. Tem melhorado isso, assim, é, nessa questão dos pais. eu Têm acho que sim. participado bem mais, até pelo convívio, assim, que tem dos meus filhos, com os pais dos colegas dele e tal. Então, a gente vê que já é diferente da nossa geração, assim, que realmente tinha um pouco de afastamento, isso aí é obrigação da mãe, minha obrigação como pai é outra e tal. Ela tem É, melhorado. não é a nossa formação, mas a gente sabe que tem a função, né? A mãe tem a função ali em moldar a personalidade da criança, tem uma função, o pai tem outra. Sim, Mas é, as atividades ali do dia a dia, com certeza fica. É questão do banho mesmo, né? E até o meu psiquiatra fala, né? As mães têm que deixar os pais darem banho. Né? Então, por que, que a mãe dá o banho melhor? A mãe dá o banho melhor porque ela dá o é banho ela que dá o todo banho. dia. Mas se ela tem a prática do dia a dia, então se o pai não dá, ele vai chegar lá. Deus espera que ele chegue lá, né? Então é isso aí. Vai a responsabilidade parental aí fica compartilhada. Equidade financeira, porque daí ficam os dois, né? Financeiramente ali, não fica, porque antes tá, se tá só com a mãe, né? Então fica os dois sabendo que tem. Isso não afeta, claro, a pensão, que é uma outra situação, né? Mesmo sendo a guarda compartilhada, a pensão é a pensão, Sim, né? é fixado, né, o valor. Mas é aquilo de que dá uma aliviada também, porque às vezes, eu quero ir no cinema. Daí, se ele se tá com a mãe, o dinheiro vai da. Não, então meu pai vai pagar o cinema. E isso aí é outra coisa que é uma questão também que tem que ser bem conversada, porque os pais acham que, eu paguei, tô pagando a pensão. Sim, tá tudo lá embutido. Tá tudo lá. Isso aí eu já escutei muito. Não, mas eu pago a pensão. Daí qual foi a minha sugestão? Coloca no papel tudo que é criança, né? A criança mora, quanto que é a moradia, quanto que é a alimentação, né? Lá o iogurte toda semana, como é, quanto que usa fralda, como é que é. E aí a criança se locomove, tu, tu utiliza o Uber, carro, enfim, a criança tá gastando aquele valor ali. E até para além disso também, essa questão que também, né, o pai que provia, né, dava a pensão e tal, mas hoje em dia já tem também assim, não, a mãe também tem sua cota de responsabilidade e de gastos, não é que ela não, é como às vezes não convive na hora de separar ali os períodos, né, que a criança vai ficar com um ou com o outro, às vezes fica mais com a mãe e tal, tem essa questão de o valor que o pai pagava é para isso, mas hoje já não tem isso, né? Assim, a mãe também se leva em consideração a possibilidade da mãe e tal, na hora de, ainda que fique mais com ela e ela não pague efetivamente uma pensão, isso se leva em consideração na hora da Sim, fixação, né? Não dizer assim, é só o pai que paga. Não, na verdade, ela tem um custo aí que ela também arca, né? Mas, claro, como tu disse, nada impede que o pai ali, quando estiver com a criança, pague além daquela pensão, que a pensão seria mais as questões básicas, digamos assim, daquela questão mensal lá, a escola, vai pagar uma alimentação e tal, mas algo extra que a gente paga. Quando a gente não está separado da mulher, tu vai sair com o filho, tu vai pagar aquilo. Então, ter isso, né? Não dizer, não, mas eu já pago aquela lá, não vou pagar mais nada para ele. Um remédio, às vezes, que tu precisa, a criança ficou doente, tu vai pagar, é um extra. Se tu tivesse contigo, é um extra que tu vai pagar. Porque, mesmo estando o casal junto, tu tem ali aquele valor mais ou menos que tu sabe que tu vai gastar por mês, mas, eventualmente, vai ter um gasto extra. Que a criança
ficou doente, né? Ou outra questão que precisou do valor e tal, do atendimento, esse gasto tu vai ter que suportar. Então não dá para dizer, eu pago esse e pronto. É. Tá, que mais eu achei interessante? Incentivo ao crescimento pessoal dos pais, né? Eu acho que quando ocorre a separação é complicado, tanto para um quanto para outro, enfim, né? Questões emocionais, sentimentais, enfim. Mas eu acho que se cria uma nova, porque a família ela continua sob um outro aspecto, de Sim, uma outra forma, mas ela sim, uma outra continua, né? Se composição, cria mas uma outra forma de família, e eu acho que sim, que a guarda compartilhada, de uma certa forma, ela possibilita esse crescimento pessoal, porque tu é obrigado a conviver, né, de uma outra forma, mas existe um elo ali que é o filho, né? E isso também precisa ficar claro para os dois, porque é o interesse do menor, né? Então, questões pequenas ali do relacionamento tem que ser resolvido fora da questão da guarda, fora nem é assunto para si com a criança. Tem que, eu acho que isso aí, quando se consegue isso aí, há uma evolução, há um crescimento pessoal do casal e se forma uma nova relação, né? É um vínculo que vai ser, pelo menos até os 18 anos da criança, vai se, vai se ter, né? Então, melhoria na qualidade de vida dos filhos. Isso aí é o ambiente de paz pra gente, né? A gente precisa de paz. Eu sou muito da paz, assim, da tranquilidade. Tu tá em paz, não tem como tu ter em paz, né? E uma criança precisa disso para crescer, para ficar mais segura, né? Não ficar uma criança insegura, porque um dos aspectos da separação, a criança perde a estabilidade, né? A segurança, porque antes eu tinha, né? Agora fica uma coisa, eu não sei para onde eu vou. e não só isso, né? Também às vezes a criança, como ela ainda não tem certa maturidade, muitas vezes ela acha mesmo que ela é o problema, né? Do tipo, os pais estão brigando por causa dela. Ela é, de certa forma, culpada por aquela briga. Até porque, infelizmente, muitos pais, quando se separam, acabam jogando com as crianças, né? E em vez de ter isso como base do interesse do menor, no melhor interesse do menor, eles têm o meu próprio interesse. Então ficam brigando e a criança fica no meio daquela briga, né? Porque se usa muitas vezes a criança para essa briga. Para um atingir o outro, eu não deixo, só porque não deixo, né? Porque eu sei que é o melhor pro meu filho, mas daí eu não vou deixar, porque senão, aí eu vou ficar complicando só para complicar com o outro cônjuge, com esse cônjuge e tal. Então, são coisas, né, que no diário aí a gente tem que pensar e ter como em mente que é o teu filho, ele é a prioridade, né? Não é a tua rusga, a tua briga, a tua mágoa que tu tem com outro cônjuge. É ter ele como e ter pelo menos eu conseguir conversar, assim, né? Ter um mínimo diálogo, pelo menos, com o outro, né? Pra ver as situações da criança, e sempre com base na criança. Tua rusga com o ex-cônjuge não pode se sobrepor aí o interesse do menor, né? É, é, é tão, falando, dando depoimento pessoal, assim, a maternidade, assim, quando a gente aceita realmente o que é a maternidade, é um exercício total de a gente se desliga da gente, a gente vê primeiro o filho, Sim, né? a gente muda a Então, prioridade. e às vezes a gente fica lutando contra isso, né? Contra essa, e é inerente, tu vai exercer a maternidade, primeiro vai ser o teu filho, tu vai pensar primeiro nele, vai te deixar as tuas necessidades e vai atender as necessidades Sim. dele, né? Então, quantas vezes ali tu não tem como, não dá tempo de comer, não dá tempo. Eu já tive dias que eu não consegui tomar banho, assim.
porque tu tem aquela, né? Ainda mais eu que fui mãe assim da hora para outra. Então tu tem que resolver aquelas questões e tu realmente te esquece. Mas é tão prazeroso, né? Tu te dedicar aquilo Sim. ali, tu aceitar que isso é a maternidade, né? E vai passar isso aí, porque isso aí tem um prazo, né? Então, mesmo no caso da separação, existe um prazo para aquilo ali. A criança vai crescer, né? E aí tu vai, mas durante aquele tempo, aquele período, tu tem que procurar resolver da melhor forma, né? Aqui as regras da guarda compartilhada, que para se fazer uma guarda compartilhada de qualidade, né? Ter uma comunicação aberta e respeitosa, né? Então deixar aquilo que tu falou, né? Deixar as picuinhas e resolver de uma forma madura, né? Que ambos tenham compromisso, o compromisso seja mútuo, ou seja, não, a gente vai, eu vou levar na escola, tu vai buscar da escola, então realmente vai buscar, realmente vai levar, que um possa confiar que o outro vai cumprir com a sua parte, né? Também haja flexibilidade, porque também não, eu vou levar esse dia, tá? Mas aconteceu um imprevisto, eu não posso. Ah, mas tu disse que tu ia levar essa, Sim. né? Isso aí ocorre muito. Muitas vezes não te ligando, mas ele falou que vinha buscar, não vai buscar, né? Eu Então já, eu tem já, que eu já vi ter. casos de reclamação por atraso de 5, 10 minutos. Ah, ele disse que ia me entregar a tal hora e me entregou 10 minutos, 5, 10 minutos depois. Pô, tipo, é uma coisa que, né, hoje em dia se atrasa para qualquer compromisso 5, 10 minutos. Não é por causa disso, mas é que, né, tem aquela rusga e aí eles querem fazer valer aquilo para dizer, viu, tu é irresponsável, me entregou 10 minutos depois. Tem que ter isso, assim, essa flexibilidade. Tem que ter um bom senso, né? É. Porque tem coisas que realmente, assim, a gente sabe que tem coisas que são, né, que acontecem mesmo e com frequência, né? Mas eventualmente, né? Sim, claro, se algumas coisas que acontecem com frequência, tudo bem, que daí tu vai dizer, Sim, tá passando o sim, limite, mas eventualmente não tem. Tem as coisas que dá pra tu se releva, até porque tu relevaria se fosse, ainda estivesse junto com a pessoa, né? Um atraso, por exemplo, de poucos minutos, não é caso pra brigar. eu acho que é interessante o exercício, né, de sempre pensar no o que é o melhor, né? Às vezes tu tá cansado, tá estressado, e aí a pessoa ficou de pegar e não pegou, e aí tu tá, né? Mas aí tentar fazer o exercício, parar e pensar, mas o que é melhor pro meu filho, né? Eu pegar, É, levantar o telefone, discutir, brigar e tal. o que é melhor para o meu filho, deixar bem frisado isso, porque senão parece que Para o é meu melhor para filho. mim, não, é melhor para o Não, meu filho, porque senão para mim, não. realmente, é chegar no horário, fazer outra coisa, tudo como dá, mas nem sempre acontece, né? É isso que eu falo do exercício, né? Então, é que a gente sabe que quando há separação, muda muita coisa dentro do casal, de cada um, né? Os sentimentos, as prioridades, né? Aquilo quando tu tem, é um casal e tu tem a vida dois, tu vive de uma forma, e quando se separa, se vive de outra forma, né? Então, a pessoa está sozinha, ela sai mais à noite, ela muda os interesses. É diferente do que os programas que tu faz com um casal do que tu faz sozinho, Sim. né? E tem muitas coisas que aí a criança já não se enquadra ali, né? Então, e hoje em dia, dos dois lados, né? Ou a mãe marcou com as amigas, o pai ficou de buscar e não buscou, né? Então, aquela coisa porque é a vida, o dia a dia é isso aí, né? Então, da mesma forma que o pai também, esse final de semana, né? O pai não ia pegar no outro, mas esse ele vai precisar, porque eu tenho compromisso de trabalho, e o pai tinha marcado também. Sim. Então, isso aí é importante que a pessoa fique centrada no que é melhor para a criança.
Sim, entenda também, né? A situação não dá pra. Ah, não, porque tinha. É. Não, tá, Mas é isso, acontece. São essas imprevistos que pode pequenas acontecer. coisas que geram os conflitos. Os Claro. grandes conflitos são em cima, geralmente, de pequenas coisas, Sim. né? Bom, quando não há ali que o juiz precisa, porque às vezes já há um acordo prévio dos pais, né? Como vão fazer e tal. Mas quando não, né? Os fatores ali que o juiz considera na decisão dele, ele vai analisar cada caso individualmente, né? Se for necessário, vai solicitar assistente social, psicólogo, Sim, é feito todo um estudo para psicossocial, ver. né, que eles chamam, para ver a situação, tanto dos pais, né, como são os pais, personalidade, do filho, a convivência deles, né, entre eles. Então, é todo feito um estudo para tentar se fazer a melhor solução, né? Nem sempre é possível, né, mas sempre se tenta a melhor solução. Ele vai analisar fatores como, por exemplo, o vínculo afetivo, né? Que é a relação, que é o que tu acabaste de falar, a relação da criança com os pais, né? A capacidade parental, como aquele pai, porque tem pessoas que não têm ou realmente não podem ficar muito tempo. É da Sim, sim. pessoa, né? A rotina da criança, qual é a rotina da criança? É, também vai ver, o pai trabalha durante a noite, né? Não tem coisas que, bom, então aqueles dias que trabalha não pode. Então vou avaliar isso aí, não. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? E principalmente a opinião da criança. Então, a partir dos 8 anos e tendo a criança também com 8 anos condições, porque né, tem crianças que não é só o fator da idade, aqui é só um parâmetro, né? A partir dos 8 anos ela já tem, mas se ela tiver com 8 anos condições de dizer, vai ser levada em consideração a vontade também da criança, né? Apesar de não ser o decisivo, né? Não, Mas isso vai é se levar uma série levado de em questões. Mas consideração. é um ponto mais, né? Digo, sim. Não é decisivo porque a criança, né, ela às Eu digo, vezes é se tu é, tu vai, trabalhada, né? não, mas nem só isso. Por exemplo, assim, vamos dizer, tu vai para um dos pais, né? Assim, mãe ou pai, um dos pais que é mais rígido, né? Exige mais da Sim. criança, tem seu compromisso, tem os horários, né? Exige isso da criança. E o outro, é largado, faz o que tu quer, pega o que tu quer, come o que tu quer. Qual que a criança vai escolher? Em geral, vai escolher aquele que deixa ele fazer o que bem entender. Por óbvio. Só que não necessariamente é a melhor escolha para a criança. Então, esse discernimento, às vezes, a criança não tem. Então, claro, por isso que eu estou dizendo, não é ela que vai decidir. Esse estudo tudo vai levar em consideração essas outras questões. Né? Claro, como tu disse, vai pesar? Pesa, mas depende de todo um estudo das outras situações, das situações, desses relacionamentos com os pais, como cada um age e tal, para ver se realmente é o melhor. Sim, a regra é a compartilhada, mas o juiz vai analisar cada caso e vai ver o que é melhor para o interesse da Sim. criança. Qual é a solução que vai atender melhor aquela criança naquele momento. Outro fator importante é a diferenciação de guarda e regime de convivência, né? Porque a guarda em si, ela implica ali a obrigação material, a obrigação moral e educacional em relação à criança, né? Ou adolescente, no caso. E o regime de convivência é aquele tempo que cada genitor vai passar ali com o seu filho, né? Então, nada mais é do que aquele antigo, o direito de visitas, que hoje em dia a gente já trata como a convivência, né? Não é mais o direito de visita. Porque visita parecia uma coisa meio distante, né? Tipo, vai lá visitar, não era quando na verdade é mais do que isso, e por isso se troca a nomenclatura, né?
para dia de convivência, porque realmente é a convivência ali com o filho. Não é só uma visita que parece uma coisa assim, vou lá visitar e volto, né? Eu pago lá por mês e deu. A minha responsabilidade é pagar essa pensão por mês e nada mais. Minha responsabilidade é visitar a criança lá a cada 15 dias e deu. Tipo, não é criar um laço, não é criar um vínculo, não é a criança sentir realmente, ter essa relação de pai, entre pai e filho, né? E pai, eu digo pai e mãe, claro. Ter essa relação, né? Que às vezes fica assim meio de lado por isso, é só visita, é só pensão e tal. Não, e por isso esse mudou, né, algumas nomenclaturas, e a gente vê também, por exemplo, até a da guarda compartilhada, que se foi construindo algo assim mais detalhado, o que realmente é guarda compartilhada. Mas se a guarda é minha, por que ele tem que conviver, sei lá, aí isso depende do caso a caso, mas por que ele tem que conviver 15 dias comigo e 15 dias com a mãe? Por que eu tenho um lar de referência, né? Se é guarda compartilhada. E outra coisa, né, que é importante é que mesmo que é interessante as pessoas terem em mente que o caso da guarda compartilhada independe, por exemplo, do pai ou a mãe morar numa outra cidade, é essa a diferença da convivência com a guarda. A guarda, o que é? É tu dar assistência, né? Tu participar efetivamente, não necessariamente a criança vai morar contigo, ou vai morar 15 dias contigo, 15 dias. Não, até porque é importante que ela tenha um lar de referência. Sim. Mas é que o pai, eles vão participar os dois conjuntamente das decisões. Uhum. Deixar bem claro isso, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa noção do que seria. Pode acontecer, mas eu tô participando. Né? Eu vou, vai ter a reunião da escola, eu moro em outra cidade, mas eu vou participar online, mas eu vou participar da reunião, né? Então, existe essa possibilidade mesmo sendo, então, a gente tem que criar o hábito de desassociar, é que nem da pensão, não é porque guarda compartilhada que não vai pagar pensão, que as pessoas tinham, fica 15 dias e fica kit, não é isso. Sim. Tinha essa ideia. Sim. Quando se começou a falar. Sim, você vai ficar metade com um e metade com o outro, então não precisa pagar. Não precisa pagar pensão. Não. Então ela se desassocia da convivência, se desassocia da pensão, né? E o que é a guarda compartilhada? É o pai e a mãe sendo pai e mãe. Resumindo, é isso aí. Sim. Né? Porque chamando a responsabilidade. A responsabilidade dos dois, né? Então, a fixação, né, do lar de referência, que vai ser aquele que melhor atender aos interesses da criança, vai ter um lar de referência para ele, né? Então, ficou bem claro isso aí, né, que a guarda e a convivência são distintos. Então, o regime de convivência, como é que funciona, né? Em regra, né, ele deve ser equilibrado entre os pais, quer dizer, que tanto um como o outro tem que conviver com a criança. Então, de que forma vai ser feito isso aí? Né? O regime de convivência deve considerar a dinâmica da vida da criança, escolas, atividades, o lazer, né? E eu acho que isso aí é muito mais fácil quando a criança é pequenininha, né? Depois que a criança já tem os amigos, ela já tem o grupinho, que aí vai... não, esse tal dia, então os pais têm que sentar e conversar, mas... Né? Vai ter que ter alguma forma de conviver com ambos e se adequar a essa rotina, esse dia a dia da criança. Porque tem criança que tem agenda mais lotada, sim, mais lotada que... Hoje em dia é normal. Né? Então... Mais comum de ver. Então tem que ter esse espaço para esse convívio. Né? Ele deve variar de acordo com a idade da criança. Né? Sim. Porque às vezes a criança muito pequenininha, né? Aí fica mais difícil, né? Às vezes tem que sempre levar em conta o que é melhor para a criança, né? Pode ser alternado por finais de semana, cada 15 dias, enfim, isso aí como é que vai ter pernoite, não ter pernoite,
Isso aí vai ser resolvido ali entre o casal e com a participação do juiz se for necessário, né? Bom, eu não sei se tu quer fazer alguma consideração. Não, o que a gente vê hoje em dia, e ainda tem essa discussão de guarda compartilhada, né, com pais que às vezes não conseguem ter um diálogo, né, assim, os pais que brigam, né, se separam, fica aquela mágoa, muitas vezes mais de um do que do outro, mas fica aquela rixa, e aí tem dificuldade dessa conversação, e aí se dizia, bom, como é que vai ser a guarda compartilhada? Mas a gente vê que já se está se aprofundando muito nessa questão da guarda compartilhada, né? Perdendo um pouco aquela ideia inicial, né? Que a guarda compartilhada era basicamente o poder familiar, né? Tu ter a responsabilidade sobre aquela criança e ponto. E começou a fazer isso que eu estava explicando, que é esse desmembramento, né? Tá, o que é o limite da guarda compartilhada? A guarda compartilhada não é só o poder familiar, vamos desmembrar essas outras questões aqui que não necessariamente tu vai dizer que é guarda compartilhada por causa disso. Então, tem questões assim, de ter um lar de referência, o tempo de convívio, né? Ah, mas era compartilhado, não precisa ter tempo de convívio, a gente conversa e vai ficando... Não, vai ser estipulado de qualquer forma isso. O período vai ficar com cada um, essas coisas vão ser vistas ainda, né? E não se tinha essa ideia antes. O que é que eu acho assim que a paternidade e a maternidade, a gente já vai se construindo isso aí, né? À medida que acontece uma separação, é como se começar tudo de novo, né? Porque tu vai exercer de uma forma diferente e te exige muito mais, né? Então, eu acho que a guarda compartilhada ela é um avanço importante, né? Porque eu sinceramente acho que a criança ela necessita da presença de ambos por inúmeras razões. Só que existe a necessidade do compromisso, do comprometimento de ambos em colocar a necessidade das crianças, dos filhos, né, da prole como prioridade. Como prioridade. Eu acho que eu até deixei aqui 3 palavras que eu acho que são essenciais e talvez resumam a guarda compartilhada, né? Que é diálogo, cooperação e equilíbrio. Então tem que ter isso aí para que se consiga exercer essa guarda compartilhada de uma forma saudável para todos os envolvidos, né? Em especial para a criança. O que me parece assim as leis que tentaram fazer quando exigiram a guarda compartilhada é puxar a responsabilidade dos pais. A pessoa ter isso mais presente, essa maturidade. Não adianta tu ser pai, tu tem que ser mais maduro. Pai ou mãe, tu tem que ser mais maduro, tá na hora de tu amadurecer também. Não é só assim, sou pai. Porque se tinha antes assim, não conseguem conviver. Não conseguem se conversar. Então não dá guarda compartilhada. Mas o que me parece que a lei tenta fazer é isso. Não, peraí, vocês tiveram um filho, né? Vamos lá, tu vai ter que ser mais maduro, tu vai ter que ter mais responsabilidade, de certa forma tá te mexendo para ter isso, né? Vai ter que saber lidar com essa situação, parece que tem que ter mais maturidade, e ali realmente tu vai abrir mão de algumas coisas, tu vai ter que te segurar, coisas que de repente naquele momento te irritam, mas não, tá, calma, é melhor não me irrita agora, mas o melhor para o meu filho é que seja dessa forma. Ou não adianta nada eu ficar irritado agora, porque isso não influencia, vai só piorar a situação do meu filho. Então, essas questões, assim, que me parece que foi o cerne para que a guarda compartilhada fosse a principal ali, o meio, né, de resolver isso. Quando antes não era, né? Antes era uma hipótese, né? E geralmente era unilateral a principal. Mas acho que foi mais nesse sentido, assim, de chamar os pais da responsabilidade e ter maturidade e agora lida como que é.
Porque o melhor. E aí que tá, é que às vezes os pais não estão naquele afã ali daquela briga, daquela rixa, e perde a noção dessa questão do interesse da criança, né? Acabam naquele, o meu interesse, eu quero atingir o outro, e a criança tu fica meio em segundo plano. E a pessoa tá tão alucinada para atingir o outro, às vezes, que tu não se dá conta do que tu tá fazendo de mal para a criança, né? Então, eu acho que é nesse sentido, é para chamar as pessoas, e eu sei que tem muitas críticas, né? Tem até no judiciário, né? Tem muita decisão contraditória, assim, uma é num sentido, outra é no outro, sobre guarda compartilhada. Então, é uma coisa que ainda se está construindo, apesar de ser de 2008, né? É uma coisa que vê quanto tempo passou, mas quando se trata de relações de pessoas, às vezes não é tão fácil, assim, né? De tu implantar isso, né? Mas eu vejo dessa forma, acho que foi nesse sentido aí que quiseram meio obrigar para ver se os pais ganhavam mais maturidade, porque não é a criança em si, porque muitas vezes a criança é menor e às vezes nem tem esse discernimento, né? Em que pese em alguns casos, às vezes as crianças têm mais discernimento que os próprios pais, mas não em geral é para os pais ter mais, né? Sim, e às vezes aquilo que durante o convívio familiar não foi alcançado, né, até do próprio convívio com a criança. Após a separação, às vezes os vínculos são fortalecidos e que não tinha durante a convivência ali naquele núcleo não tinha, mas aí depois da separação até se fortalecem alguns vínculos, né, de convívio, porque Sim, muitas vezes acontece de a criança, quando tá o casal junto, de ficar mais com um do que o outro. Não, tá com uma pessoa, com outro, tá, não vou me. Tá tudo bem, tá tudo certo, lá com outro não preciso eu me meter, e aí tu meio que te exime disso. Aí quando se faz a separação e tu te obriga, né, porque não deveria ser uma obrigação, né, mas meio que te obriga a ficar com a criança, aí tu vai tendo esses vínculos, né, maiores, né, com a criança, que talvez não, quando estivesse junto, não teria. eu acho que. Bom, eu sempre acho que a gente fala pouco, né? Quando o assunto é guarda compartilhada, mas a gente tentou aqui, né, dar uma geral e conversar e trazer o que atualmente mais se tem falado e hoje em dia a maioria das decisões são no sentido da guarda compartilhada, então a gente procurou trazer um, um esboço aqui, mas claro que sempre a necessidade de mais conversa, mais diálogo em relação a esse assunto. Até porque não tem, né? Como a gente falou, não tem uma questão assim, é assim, não é uma questão matemática, né? Realmente vai muito do caso a caso, muito das pessoas envolvidas, muito da situação, como um todo, para poder se chegar a uma conclusão. Então, para esse debate assim, existe N hipóteses. Então, mas claro, a gente está pegando do modo geral como é que funciona. Sim, e colocando a nossa visão, né? Sim. Dentro do assunto, a nossa vivência Sim, também. claro. Né? Eu acho que é isso aí. É isso. Então, a gente vai pedir, como sempre, né, para se inscrever no canal, que nos ajuda bastante, até para a gente poder, esses vídeos, né, chegarem para mais pessoas. Deixar um like se gostou desse vídeo, compartilhar ali, né, ativar o sininho ali para receber notificações dos próximos vídeos. E por hoje é isso. É isso aí.